PSV acusa o governo de condicionar a ação da Provedoria da Justiça. VBG praenses marcham contra o femicídio. Tubarões Azuis, Cabo Verde termina 2018 com nova queda. No Brasil, Temer acusado de corrupção e branqueamento de capitais. 11 imigrantes mortos em embarcação no sul da Espanha. A Europa premia filme animado sobre guerra em Angola. Boa noite. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde acusou o governo nesta quinta-feira de condicionar o trabalho do provedor da Justiça no ano 2019, salientando que o aumento da verba de financiamento da Provedoria de Justiça não é um caso isolado desta maioria que parece querer condicionar tudo e todos. Américo Nascimento, que falou em nome do secretário-geral do partido, fez essas considerações à imprensa quando dissertava sobre a relação governo-provedor de justiça e o protocolo assinado com o patrocínio do governo entre a Agência de Notícias Infopress e o Instituto Nacional das Estatísticas, INE. O PSV propôs que no orçamento do Estado fosse reduzida a verba prevista para as viagens por forma a satisfazer o pedido da Provedoria. Lamentavelmente, a proposta do PSV não foi aceita e nenhuma justificação plausível foi apresentada, garantiu o deputado do PSV, Américo Nascimento. O governo, com o apoio da sua maioria parlamentar, recusou disponibilizar recursos financeiros necessários para a implementação de uma orgânica que o próprio governo aprovou em maio de 2018, ou seja, deste ano, e que fixa os primeiros quadros da Provedoria. Durante a discussão do orçamento no plenário da Assembleia Nacional, o PSV suportou o pedido da Provedoria no sentido de aumentar o seu orçamento em mais 20 mil contos para poder arcar com as responsabilidades advenientes da implementação da sua orgânica e da instalação do novo provedor, tendo em conta o fim do mandato do provedor em exercício. Lamentavelmente, a proposta do PSV não foi aceita sem que nenhuma justificação plausível fosse apresentada. Segundo o mesmo deputado, a Provedoria estará condicionada durante todo o ano de 2019, uma vez que não terá os recursos suficientes para o seu funcionamento. Desta forma, a Provedoria estará condicionada durante todo o ano de 2019, uma vez que não terá recursos suficientes para o seu funcionamento. Está-se perante mais uma atitude de represália deste governo a um órgão da República, tão simplesmente por este ter vindo, no âmbito das suas atribuições, a interpelar o governo pelas irregularidades cometidas pela administração pública e ter vindo a denunciar o desrespeito e o incumprimento das suas decisões quando estão em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Por este motivo, assegurou que o PSV demarca a decisão do governo, não compreendendo a atitude do Executivo perante uma orgânica criada pelo mesmo e o responsabiliza pelas consequências advindas dessa decisão. O PSV demarca-se dessa decisão do governo e da maioria que o sustenta em não disponibilizar os recursos necessários para o seu funcionamento dessa importante instituição que progressivamente vem ganhando confiança na sociedade cabo-verdiana, avaliação que nos é dada pelo número de queixas e pelas inúmeras recomendações que tem emitido para prevenir as irregularidades, as ilegalidades, as injustiças e repor a normalidade. Não se compreende a atitude deste governo que aprova a orgânica da Provedoria, consciente dos encargos e responsabilidades inerentes a esta decisão e, posteriormente, nega disponibilizar os recursos para a sua implementação. O PSV responsabiliza o governo pelas consequências advenientes desta decisão, que pode pôr em causa a credibilidade, o prestígio desse importante órgão para a sociedade cabo-verdiana. O PSV concluiu afirmando que este ataque a uma instituição com grandes responsabilidades, como é a Provedoria da Justiça, não é o caso isolado desta maioria que parece querer condicionar tudo e todos para não ter vozes discordantes. PSV posiciona-se contra os ataques do ministro Abrão Vicente aos jornalistas do setor privado da comunicação social
e o apadrinhamento do protocolo entre o INE e a Infopress para divulgação de dados estatísticos. Sob o protocolo assinado entre a Infopress e o INE, a que o PAICV considera ter o patrocínio do governo, Américo Nascimento, na sua declaração considerou de grosseiras as interferências do ministro do setor da comunicação social, que volta à carga com afirmações despropositadas e inusitadas, ofendendo mais uma vez a classe e os seus profissionais. Recentemente, quando já se tinha esquecido das interferências grosseiras de um ministro no setor da comunicação social, o Ministro da Cultura volta à carga, com afirmações despropositadas e inusitadas, ofendendo mais uma vez a classe e os seus profissionais. O PAICV acompanha com muita preocupação estas novas e reincidentes investidas do Governo, através do Ministro da Tutela da Comunicação Social, com ataques a jornalistas dos órgãos da comunicação social privados, prontamente repudiados pela associação dessa classe profissional. As palavras do Ministro é de grande menosprezo pela capacidade técnica dos jornalistas que laboram no setor privado da comunicação social e um atentado à liberdade de imprensa. O PAICV considerou ainda divisível a ingerência do governo na esfera editorial dos órgãos públicos da comunicação social, o domínio total dos espaços noticiosos e uma sérrima concorrência dos órgãos públicos no mercado publicitário em relação aos órgãos privados. Esta atitude, mais não é do que a expressão de sentimento deste governo, que não morre de amores pelo setor privado da comunicação social, que apesar de prestar um valioso serviço público à nação, continua a ter um apoio pouco expressivo do Estado, não obstante as promessas e os compromissos assumidos publicamente. É visível a ingerência do governo na esfera editorial dos órgãos públicos da comunicação social, o domínio total dos espaços noticiosos e uma acérrima concorrência dos órgãos públicos no mercado publicitário em relação aos órgãos privados. Em vez do prometido e esperado apoio à imprensa privada, assiste-se, com frequência, tentações no sentido de estrangular esses órgãos de comunicação social, seja através do impedimento do acesso às fontes de informação, seja através de queixas e de perseguição a jornalistas. O PAICV exorta o governo a arrepiar caminho de modo a não comprometer o desenvolvimento do processo democrático e não fazer regredir as conquistas de Cabo Verde na edição de um Estado de Direito democrático sério e respeitável. Uma comitiva do PAICV liderada pela Janira Almada efetuaram na manhã de hoje uma visita ao Hospital da Trindade, cujo propósito é inteirar-se junto da direção deste estabelecimento hospitalar dos principais constrangimentos e desafios que persistem. Neste sentido, Almada realçou que constataram que o edifício carece de remodelação, visto que já está bastante antigo e não responde às necessidades existentes. Janira Almada e sua equipa realizaram, no âmbito da quadra natalícia, visitas às instituições de saúde na praia. Visitas estas que têm como objetivo, por um lado, levar a mensagem de solidariedade e, por outro, inteirar-se junto das direções o funcionamento destes estabelecimentos. E nesta manhã, a visita começou pelo Hospital da Trindade na praia e a líder da oposição adiantou que constataram o seguinte. O Hospital da Trindade é muito importante. Importante porque o número de pessoas com perturbações mentais tem estado a aumentar no país, mas muitas vezes as famílias não têm condições financeiras para delas cuidar. Portanto, quisemos conhecer a resposta a nível do Governo Central para esta matéria, mas também o empenhamento da Câmara Municipal para esta questão. Constatamos que é fundamental conseguir-se fazer uma remodelação deste edifício. O edifício é muito antigo, não responde às necessidades atuais existentes, porque tem uma capacidade apenas para 50 pacientes, mas considerando a capacidade de resposta, a necessidade de resposta a nível nacional. Capacidade de resposta a nível nacional que, segundo Janira Almada, é preciso haver um trabalho de união de forças, mas também uma assunção de responsabilidade por parte da autarquia. Nós temos a cidade da Praia com muitos cidadãos munícipes que têm perturbações mentais e é preciso que a Câmara Municipal nos diga, neste seu orçamento de 3 milhões previsto para o próximo ano, o que é que tem para essa área em concreto. Porque é preciso um juntamão, mas é preciso sobretudo a assunção de responsabilidade por todos. E estamos a fazer essa visita exatamente para podermos ter condições de apresentar propostas concretas, mas também fazendo a fiscalização que, enquanto oposição democrática, nos cabe.
O Hospital da Trindade carecia já algum tempo de reestruturação da enfermaria. Neste âmbito, a líder da oposição assegurou que tiveram a seguinte resposta. Já há financiamento do Kuwait há vários anos, desde a governação anterior, portanto é preciso que o governo avance, não é? O senhor responsável, presidente do Conselho de Administração do Hospital Agostinho Neto, nos diz que há condições para avançar no primeiro trimestre do próximo ano. Estaremos cá fazendo votos que tal aconteça, mas também para fiscalizar na perspectiva de a cidade da Praia ser dotada dessa estrutura para responder não só nas cidades desta ilha, mas também de outras ilhas. Depois de estar no Hospital da Trindade, a delegação do PAICV seguiu para o Hospital Agostinho Neto a fim de também fazer uma visita com o mesmo objetivo. Nos últimos tempos, Cabo Verde tem registrado alguns casos de assassinato de mulheres por alguns cantos do arquipélago. Já são 7 o caso de femicídio no país. Nesta tarde, a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero realizou uma marcha contra o femicídio com o objetivo de chamar a atenção da população para este flagelo que tem afetado o país. Ajudar a sociedade a refletir sobre a violência baseada no género que tem afetado muitas mulheres foi um dos motivos da marcha realizada hoje na capital do país, conforme avançou Paulino Nunes, da Rede Laço Branco. Feminicídio, que é 7 casos que acontecem no Lima, é a ponta do iceberg de todo o sofrimento que as mulheres têm estado a sofrer na sua relação com seus parceiros, no casamento, no namoro. Então, que os casos de morte é aquele pico que você está chamando, que você está acordando mais. Mas há outras formas de sofrimento e que também no mesmo pensa sobre ele. Ao longo dos tempos, tem estado a procurar soluções para minimizar a VBG, diz Paulino Nunes. Nesse momento, nesse final de ano, com aqueles 2 casos repetidos no final de semana, para apelar à sociedade, para não refletir. Nosso objetivo é que é condena, é que é ponta-dedo, mas sim é apelar à sociedade para não refletir e coisa que cada um de nós, homens, mulheres, sociedade, não pode fazer para não minimizar as coisas. Mas também ajuda a falar que as famílias de vítimas, mas a sociedade que está impune, ou seja, a sociedade está alerta, a sociedade está atenta, mas está sofre junto com famílias de vítimas, mas também chama homens a atenção para não refletir sobre nossa atitude, nosso comportamento. E nós, enquanto Rede Laço Branco, mas existe uma organização que trabalha com homens para ajudar a estrutura emocional, para não saber enfrentar diversidades na relação, para que acabem desemboca na feminicídio. O que poderá estar na origem destes casos, segundo diz, pode ser o seguinte. Mas da forma, muitas vezes, a situação que nós estamos vivendo hoje, de feminicídio, que nós chamamos de morte de mulher por ser mulher, pode ser fruto de uma evolução, de uma mudança que você está tendo na sociedade. Porque no passado recente, não podia reparar, mas não tinha. Mas homens matam, mas mulher mata homem. Por quê? Porque a mulher que era empoderada o suficiente, ela ficava na relação, ela aguenta, um dia ela acaba para cometer homicídio contra esse companheiro. E hoje, com o processo do empoderamento de mulher se está liberta, mulher se sabe falar não, mulher se sabe ganha-se autonomia. E ainda a sociedade e o homem que está tanto preparado para saber aceita a liberdade e a autonomia da mulher e que provavelmente você também desemboca nisso. Esta iniciativa, segundo Rudi Barros, vai ajudar mais na procura de apoios para sensibilizar as famílias. Bom, aquele marcha ali é início, mas não está continuando. Nós sabemos formar uma associação, não trabalha junto com parceria com outra associação também para não mudança que gosta. Marcha é o primeiro passo, depois não bate muda a mentalidade. Hoje não está conseguindo mudar algumas mentalidades, mas para mudar gradualmente, mas não tem que continuar para a luta. Investir mais na sociedade e procurar apoio para sensibilizar as famílias é uma das formas de colmatar esta situação, segundo diz Maria Gonçalves. De facto, aquele caso ali é uma coisa que já vai no teu, e que de hoje, que de ontem, a mídia na casa de como mulher, mãe, queria pedir todas as mulheres batalhadoras para tentar começar a educar filho desde pequenote, trabalha não só homem, quer mulher também na sociedade, para modo é grave, há pouco tempo, com muita perda humana, é uma grande perda de valor.
Esta problemática tem afetado muita população, contudo poucas pessoas participaram nesta marcha. Mas o certo é que irá ajudar pelo menos a pensar como agir perante estas situações. Sim, a mim gosta de que ele marche ali. E bem para modo de estar contente dele, para modo de violência está demais. E agora só quem está pedindo, mas tudo alguém está triste de que as coisas que está surgem e era para ter mais que alguém. A mim está já fica contente para modo de ele ver se pode ajudar um bocadinho. Para modo nosso tipo de mulher, mas nós é mais fraco, não se passa mal na modo de homem. Algumas mensagens foram deixadas à população cabo-verdiana. Mensagem que nos manda para tudo homens, para tudo mulheres, para tudo família, é uma mensagem de encorajamento, de força, para que junto no trabalho, para não muda essa realidade, para não procura construir uma sociedade e com base na paz e na harmonia, mas onde que cada um de nós, enquanto homem, mulher, constantemente não questiona a nossa ação, nosso pensamento, nossa crença cultural, para não haver respostas dentro de nós, que te ajudar a mudar a nossa vida, para não mudar a vida na nossa relação e vida na nossa sociedade. Ainda pede todo homem, toda mulher, todo alguém para denúncia. VBG é um crime público, então nunca tem que ficar na casa para problema que é nosso. Não é problema, não denúncia. E não tem consciência, a mulher não tem consciência. VBG está começa só com agressão, está começa com palavra, está começa com privação, está começa com muitas mais coisas. Então pede apelo para todo mundo, muda a mentalidade, para não lutar contra esse flagelo na sociedade. É de realçar que 7 mulheres já perderam a vida no ano 2018. Silvina Magali Lopes, Mónica Maria José Almeida, Viviana Cabral, Melanie Andrade, Elizabeth Correia e Vanessa Tavares. O Conselho Local da Cruz Vermelha de São Vicente foi destituído, que, de acordo com uma deliberação da Cruz Vermelha, indícios de infrações graves por parte do presidente daquele Conselho, João Paulo Lima, estarão na origem da destituição. Desde a passada segunda-feira, o Conselho Local da Cruz Vermelha de São Vicente está sendo gerido por uma comissão de gestão provisória nomeada pela Direção Nacional. A comissão de gestão ficará à frente daquele Conselho até a eleição de uma nova equipa diretiva. Segundo o Jornal da Praça, a decisão veio na sequência da destituição do Conselho Local, até então presidido por João Paulo Lima. Consta na mesma fonte que na origem da decisão estão indícios de prática de infrações com alguma gravidade, podendo até constituir atos ilícitos penais e beliscam os valores da integridade, transparência e coerência com os estatutos e normas da Cruz Vermelha de Cabo Verde e princípios fundamentais que norteiam o movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A Direção Nacional da Cruz Vermelha aponta uma série de fatos alegadamente praticados por João Lima que sustentam tal decisão, nomeadamente o envolvimento de pessoas com quem tem vínculo de parentesco nas relações de trabalho, designadamente através da assinatura de cheques da Cruz Vermelha na composição dos membros do Conselho Local e na atribuição de funções de responsabilidades na respectiva administração. A usurpação das funções do Presidente Nacional e do Secretário-Geral da Cruz Vermelha, bem como o uso da sua influência enquanto Presidente do Conselho Local, reputação e imagem da Cruz Vermelha de Cabo Verde para favorecimento de pessoas ou empresas na fuga de pagamento de emolumento junto das alfândegas, são alguns dos fatos apontados na deliberação. Os artesãos presentes na 4ª edição da Feira de Artesanato, que este ano decorre na Rua Pedonal do Platô, desde 17 de dezembro, realçam que está a ter boa adesão do público. A feira é uma iniciativa da Associação de Artesãos da Praia que abriu as portas no dia 17 de dezembro e encerra no dia 31 do corrente mês, tendo como iniciativa a promoção dos produtos locais confeccionados por dezenas de expositores ali presentes. De acordo com os artesãos, com a mudança do local da feira, estão a ter melhor adesão das pessoas relativamente ao ano transato, cuja feira foi instalada na pracinha da Escola Grande. Estou de venda. Está bom venda, graças a Deus. Já consegui vender algumas coisas. Está sentindo necessidade de repor alguma coisa, mas assim, ele pelo menos ele é melhor que ano passado, que não estava na rua, na praça. Ali já por si já a pessoa está bem, é constantemente. Eu tenho esperança, certeza. Já nem que esperança, tenho certeza que está bem em alguma coisa. E na Yawaraca, por acaso,
Gente está bem, essa está não gosta. E ainda está o direito para casa. Tinha pessoas que compram, tinha que queixa que é mal, mas produto é caro, mas produto é caro. Nós não temos produtos elevados. Produto de lá nós compra capital lá fora aqui também. E nunca curta capital. Então quando fazer um produto elevar o preço, esta queixa mais caro. Mas nós também nunca podemos vender para baixo do preço a levar aquele custo que não importa produtos. Segundo Gelson Monteiro, a Associação dos Artesãos deveriam divulgar a realização da feira com o intuito de haver uma adesão massiva das pessoas. Apela, sempre a organização que organiza a feira, pesta da publicidade mais teu para pessoas. Para morar, se está fazendo feira que tem publicidade, aderência de pessoas toque bem para hoje. Se está dar publicidade, então uma pessoa está aderir mais teu. A feira conta com vários produtos, desde... Tem os produtos diferentes, tem produtos de sementes de avelã, tem produtos de pedras vulcânicas, tem bambu, tem dente de tibarão, tem semente de cimrão, tem serras de cabidel, tem trabalhos com cerâmica. Tem de prata, tem de vestidos, tem de camisas. Tem bandoletes de cabelo, tem carteiras, 7 semanas conjuntos de cozinhas, tem bonecos de tradição de Cabo Verde, que tradição, não tem carteira, pulseiras, brincos. A quarta edição da Feira de Artesanato, realizada na Rua Pedonal, acolhe vários stands com uma vasta gama de produtos tradicionais típicos de Cabo Verde. O grupo Triatel Juventude em Marcha, a convite da Aldeia Cultural Nos Reis, apresentou a longa-metragem Canjana na noite desta quarta-feira no Porto Novo. Canjana é o 6º telefilme do grupo teatral e faz-nos viajar e conhecer Santo Antão dos anos 40, uma ilha na altura castigada pela seca e, consequentemente, pela fome, que matou inúmeras pessoas. O telefilme retrata a história do naufrágio do navio norte-americano John Smelters em novembro de 1947 em Ponta de Canjana, no litoral do Porto Novo. O navio, que vinha carregado de milho, acabou por salvar parte significativa da população de Santo Antão. E conforme consta no comunicado da Câmara Municipal do Porto Novo, a autarquia entrou como parceira do projeto, que resultou de uma longa investigação científica e que dá à nova geração a oportunidade de conhecer a história desta ilha e de Cabo Verde no geral. E deixam os seus cumprimentos ao grupo e toda a equipa que esteve envolvida neste projeto e desejam os maiores sucessos ao grupo Juventude em Marcha, que ao longo dos anos tem feito um extraordinário trabalho em prol da cultura santantonense e cabo-verdiana no geral. A Seleção Nacional de Futebol termina o ano civil de 2018 com uma nova queda no ranking da FIFA, ocupando agora a posição 72 a nível mundial, equivalente a 15º no continente africano. Após ter ocupado a 68ª posição em finais de outubro, a Seleção Nacional registrou nova queda, sendo desta feita de 4 lugares. De 68 passou para 72, com 1.325 pontos. Este retrocesso é sentido em nível do continente, onde ocupava a 14ª posição e agora está na 15ª. Já a lista dos países africanos é liderada por Senegal, que está à frente da Tunísia, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egito, Burkina Faso e Mali. Entretanto, em nível dos PALOP, os Tubarões Azuis mantêm-se na liderança, seguidos por Moçambique, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe. O top 10 mundial tem a Bélgica na liderança, seguida de França, Brasil, Croácia, Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca.